Capítulo 2. Deus habita entre os louvores do seu povo. A Bíblia diz: porém, tu, Deus, és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Salmo 22, 3. Então, você pode dizer da seguinte forma: Deus habita entre os louvores do seu povo. Se não houver adoração, não haverá como o Senhor habitar entre nós. Louvar a Deus cria uma atmosfera para Ele operar. Por isso, a resposta vem enquanto você o está adorando. O Salmo 22:3 não diz que Deus habita nas orações do seu povo. Ele ouve o clamor do seu povo, mas habita entre os louvores. Suponha que você seja um habitante de Jackson, Mississippi. Isso significa que você vive lá. Bem, na Bíblia diz que Deus habita entre os louvores do seu povo. Isso quer dizer que ele vive no meio deles. A Bíblia também diz: por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. 2 Coríntios 13, 1b. Já estudamos Atos 16, 25. Agora vejamos outro exemplo de como o louvor a Deus proporcionou um livramento poderoso. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo do 1 ao 7, e 10, 12, 14 e 15. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em toda o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Senhor, Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Agora, pois, que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes que passasse Israel, quando vinham na terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que não fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura, não o julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvido, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Embora a batalha não fosse dos israelitas, mas de Deus, as pessoas ainda tinham uma parte a executar. Em outras palavras, não ficamos sentados dizendo: bem, a batalha é do Senhor, então vamos esperar até que ele faça algo. Continuamos a ler a história. 2 Crônicas 20, do 16 ao 20. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja
Não tereis de pelejar, parar, estai em pé e veja a salvação do Senhor para conosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos do coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. Saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. O versículo 20 afirma que se você não crer no que os profetas dizem, não prosperará. Você tem de crer na palavra de Deus para se beneficiar dela. Então, conforme lemos no versículo 15, você não deve sentar e ficar esperando que aconteça aquilo em que acredita. Não, é preciso agir de acordo com a palavra. Segundo Crônicas 20, do 21 ao 25. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que o louvassem a majestade santa, saindo diante dos armadores e dizendo: Louvai o Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram-se uns aos outros e destruiu-se. Entretanto, chegou Judá a Atalaia, no deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam na terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazendas e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Novamente, observe que a resposta veio enquanto os israelitas estavam louvando a Deus. Já haviam orado, versículo 4, 12. Mas a solução, o livramento, chegou enquanto estava cantando louvores a Deus. Isso é o que traz o Senhor até nós. Deus habita entre os louvores do seu povo, e isso significa que Ele está no meio deles. Ele está lá. Deus sempre age, porque seu povo o bendiz. Segundo Crônicas 5, versículos 13 e 14. E quando eles uniformemente tocaram as trombetas e cantaram para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantaram eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Observe novamente que não tivessem adorado a Deus, o Senhor não estaria entre eles. E por essa razão que ele não se está manifestando em muitas igrejas. Em 2 de Crônicas, capítulo 5, os israelitas estavam no templo construído por Salomão. Os músicos e cantores louvaram a Deus em uníssono, quando eles começaram a cantar e a bendizer o nome do Senhor, afirmando: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 100, 5a. A glória de Deus encheu o lugar de maneira tal que os sacerdotes não puderam ficar em pé. Algumas vezes, a glória de Deus se manifesta como uma nuvem,
Eu a vi muitas vezes nos cultos ministrados por mim. Enquanto estava louvando a Deus, eu o vejo sobre a cabeça das pessoas. Essa nuvem ficará mais espessa quando adoramos o Senhor, porque Ele habita entre os louvores do seu povo. Veremos isso cada vez mais que nos movermos para uma glória maior. Capítulo 3. Movendo-nos para uma glória maior. Você deseja mover-se para uma glória maior? Almeja uma altura mais elevada no sentido espiritual? Gosto dessa primeira expressão, glória maior. Contarei o porquê neste capítulo. Enquanto me aprontava para o acampamento de 1987, orava sobre o que iria ministrar. No entanto, não conseguia fixar-me em uma mensagem. Sempre havia outros preletores, mas geralmente eu iniciava a pregação na noite de segunda-feira. Na madrugada de terça-feira, já havia passado da meia-noite antes de o evento começar. Acordei e comecei a clamar. Assim orei em outras línguas por mais de 3 horas. Sempre fiz muitas orações de madrugada. Meu livro, Planos, Propósitos e Práticas e uma série homônima em áudio surgiram a partir desse período de oração. Orei a maior parte do tempo em línguas e então interpretei as orações. Ao final do clamor, tive uma visão. Vi o Centro de Convenções de Tulsa, onde organizávamos o acampamento anual havia mais de 20 anos. Jesus e eu estávamos em pé na altura do teto do prédio. Olhávamos para baixo, para um dos cultos que estava sendo realizado. O auditório se encontrava lotado e todos batiam palmas. Então Jesus me disse: bater palmas não significa louvar nem adorar. Isso me surpreendeu por um momento. Então o Senhor explicou-me: bater palmas é aplaudir. Se bater palmas fosse louvor ou adoração, então nos comícios políticos as pessoas estariam louvando e adorando a Deus ao baterem palmas. Os torcedores, nas partidas de beisebol, também estariam louvando o Senhor quando aplaudissem. Você não deve bater palmas para Deus, mas reverenciá-lo. Levantando mãos santas. Talvez alguém argumente: o Salmo 47, versículo 1, não diz que devemos aplaudir e cantar a Deus? Sim, mas não se pode pegar um versículo isolado e construir uma doutrina com base nele. Esse é o único texto da Bíblia inteira que nos fala sobre aplaudir com as nossas mãos. Salmo para o cantarmos entre filhos de Corá. Aplaudi com as mãos todos os povos. Cantai a Deus com voz de triunfo. Você observou quem cantava esse salmo? Ele era ministrado pelo cantor Mor, e por esse texto sabemos que não há problema no fato de batermos palma enquanto cantamos. É a isso que o versículo se refere. A palavra aplaudir associa-se ao louvor a Deus. É mencionado uma única vez na Bíblia. Contudo, somente no livro de Salmos há mais de 150 recomendações para louvarmos o Senhor. Assim, adorar a Deus por meio de louvores é mais importante do que bater palmas. Você não encontrará outro texto que mencione o aplauso em conexão com o louvor a Deus no Antigo ou Novo Testamento. A palavra de Deus diz que os nossos lábios oferecem louvor e ação de graças ao Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Esse versículo nos dá as instruções diretas para louvar a Deus. Há um texto no Novo Testamento que declara exatamente como usar as nossas mãos na adoração ao Senhor. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda.
Oração é uma comunicação com Deus. Quando você louva o Senhor, certamente comunica-se com Ele, não é? Então, não seria injusto ler o versículo da seguinte forma: Quero, pois, que os homens louvem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Esse versículo indica aos cristãos o que fazer com as mãos. Durante aquela visão, Jesus também me disse: o mundo aplaude, mas os santos louvam. Pense nisso. Você não vê o mundo erguendo as mãos para louvar a Deus, vê? Portanto, não devíamos trazer o costume do mundo para dentro da igreja. O Senhor Jesus me disse: vocês já foram tão longe quanto podem espiritualmente, nas atuais circunstâncias. Diga aos cristãos que parem de bater palmas e comecem a louvar. Então, eles se moverão para uma glória maior. Naquele momento, aprendi a expressão glória maior. A maneira de adentrarmos na glória maior de Deus é pela reverência a Ele. Reverenciando a presença de Deus em nosso meio. Se você interrogar um historiador ou investigar a história da Bíblia, saberá que originalmente ela não foi editada com impressão gráfica. Os escribas hebreus a copiavam à mão. Havia tamanha reverência e respeito a Deus que quando os copistas chegavam aos textos que continham o nome do Senhor, ele era conhecido no Antigo Testamento por nomes diferentes. Antes de o escreverem, paravam, tomavam um banho e colocavam roupas limpas. Não temos demonstrado adequadamente respeito e reverência a Deus. Por exemplo, no passado, algumas pessoas diziam: vamos aplaudir o Senhor. Para mim, isso não é bíblico, nem religioso, porque o coloca em um nível inferior e não devemos rebaixar o Altíssimo, porque Ele é Deus, Ele é santo. Também ouvi pessoas comentarem: se o presidente dos Estados Unidos estivesse aqui, ficaríamos em pé e o aplaudiríamos. Bem, alguém maior do que o presidente está aqui, Jesus. Então vamos ficar em pé e bater palmas para ele. No entanto, não se deve aplaudir Deus. Isso o rebaixa ao nível humano. Você não estará reverenciando o Senhor, aplaudindo-o como faria a um político. Precisamos aprender quando devemos bater palmas ou não. Não há problema fazermos isso enquanto estivermos cantando. Quando for anunciado um preletor, fica bem aplaudir e deixar que ele saiba que você está feliz por ele estar ali. Mas acho que quando um cantor ou um coro entoa uma canção linda, ungida, em vez de aplaudi-lo pelo que fizeram, devemos levantar as nossas mãos e louvar a Deus. Se você gosta de canto, deverá dizer: louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Simplesmente louve a Deus e dê a Ele toda a glória. Não aplauda os cantores. Vá além. Quando um pregador fizer uma observação em um sermão e der uma boa ilustração, não comece a bater palmas antes que ele tenha terminado, porque algumas pessoas perderão o que foi dito. Se você começar a louvar a Deus, o pregador decolará na mensagem, porque você demonstrará que está fluindo com o Espírito Santo, por meio do louvor ao Senhor. Porém, estará fora desse fluir se bater palmas. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 15, é dito: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O fruto dos seus lábios surge quando você diz alguma coisa. Então, não bata palmas, abra a boca e louve a Deus. O problema é contentarmos com as palmas ou aplaudirmos por qualquer motivo.
Não se trata de boas maneiras, nem de bom senso. Enquanto estou falando deste assunto, deixe-me também dizer que é falta de educação as pessoas se levantarem e saírem de um culto quando o espírito se move. Isso o entristece. Se nós o aborrecemos, não alcançaremos uma glória maior. Precisamos aprender a fluir com ele e voltar ao verdadeiro louvor e à autêntica adoração. Há 60 anos, as pessoas não batiam palmas em nossas reuniões. Elas louvavam a Deus. Naquela época, havia mais reverência em relação aos assuntos relacionados ao Senhor do que hoje. E ocorria um mover mais profundo do Espírito naqueles dias. Creio que estamos voltando a isso. Teremos um maior e mais profundo de Deus quando prestarmos o devido culto a Ele. Estive em ajuntamentos nos quais, enquanto eu dava a interpretação de uma mensagem em línguas ou falava pelo espírito de profecia, alguém começava a bater palmas e todos acompanhavam. Com a interrupção, as pessoas não ouviam metade do que eu falava. Se o Espírito Santo estivesse falando por intermédio de alguém com dom de línguas e houver interpretação ou profecia, temos de ficar quietos e ouvi-lo. Então, ao terminar, poderemos erguer as mãos e louvar a Deus pela manifestação do seu Espírito. Também estive em reuniões em que o Espírito de Deus se movia e a unção vinha sobre mim para ministrar certas pessoas. Uma vez apontei para uma mulher que vestia uma blusa rosa e, pela palavra de conhecimento, comecei a dizer o que ela precisava consertar para que eu ministrasse sobre a vida dela. E Deus a curasse. Mas tão logo falei com ela, todos começaram a bater palma e a unção saiu de mim. Assim como um pássaro pousado no meu ombro, ela voou. A unção se foi, porque Deus habita nos louvores, não nas palmas de seu povo. Eu saía das reuniões chorando, porque aquelas pessoas não tinham qualquer discernimento para saber que haviam entristecido o Espírito Santo. O problema é que não eram reverentes, não tinham profundidade espiritual e estavam desatentas quanto ao mundo espiritual. O Espírito Santo se entristece quando tenta dizer algo e nós não ouvimos. Vi muitos cultos serem arruinados pela falta de reverência a Deus. O Espírito Santo se aborreceu e deixou de manifestar-se. Simplesmente ele partiu, não de mim ou de outro indivíduo, mas daquela reunião. Você tem a responsabilidade de fluir com o Espírito Santo. Um dia teremos de nos apresentar diante de Deus e prestar contas pelo que aconteceu nos cultos que frequentamos. Alguns querem atribuir toda a responsabilidade ao pregador, mas não há pastor, ministro ou mestre que possa fazer com que uma congregação ou um grupo de pessoas se aprofunde espiritualmente, se estes não o permitirem. Você pode comprovar isso pelo exemplo de Jesus, e ele tinha o Espírito sem medida. Nenhum outro homem já teve esse Espírito. Contudo, Jesus não realizou uma obra poderosa na sua própria cidade por causa da incredulidade do povo. Marcos 6, versículos 5 e 6. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. A versão grega dessa passagem declara: ele impôs as mãos sobre poucas pessoas com doenças sem gravidade. Aquelas foram as únicas pessoas que Jesus conseguiu curar em sua cidade. Por quê? Por causa da incredulidade da grande maioria. Na última igreja que pastoreei, havia um homem que não era membro, mas visitava a nossa congregação regularmente.
Certo dia ele me disse: com certeza eu detestaria estar nos seus sapatos. Olhei para os meus sapatos, porque eu não sabia se ele se referia ao par de calçados que eu usava. Eram os melhores que eu podia comprar na época e não pareciam tão ruins. Perguntei-lhe: o que você quer dizer com isso? Está falando dos sapatos que estou calçando ou que detestaria estar no meu lugar, casado com a minha mulher e dirigindo o meu carro? O que você quer dizer? Um olhar sério apareceu no rosto do homem e ele falou: você não sabe que terá de prestar contas a Deus por tudo o que prega e ensina? Retruquei: você não sabe que terá de prestar contas ao Senhor por tudo que prego e ensino? Ele respondeu: o quê? Eu? Eu disse: sim, e eu provarei isso pela palavra. Reli a parábola do semeador com ele, Marcos capítulo 4, versículos do 3 ao 8. Expliquei-lhe que o semeador saiu a semear. A semente é a palavra de Deus, e o semeador é um pregador ou um mestre dessa palavra. Então perguntei-lhe: você percebeu que Jesus passava o tempo todo contando aquela história, mas só mencionou o semeador uma vez? E continuei: Cristo nunca falou sobre a responsabilidade do semeador. Passou todo o tempo falando sobre o ouvinte. Ele concluiu um de seus discursos sobre a responsabilidade do ouvinte, dizendo: vede, pois, como ouves. Lucas, capítulo 8, versículo 18, parte A. Assim, você é responsável por aquilo que ouve. Naturalmente, os ministros responderão pelo que pregam e ensinam. Mas com quem fica a obrigação maior? Com o ouvinte. Minha esposa e eu conhecemos uma mulher, nascida de novo, cheia do Espírito, que falava em línguas e gostava de ir à igreja. Ela jamais perdia um culto, porque gostava muito de ver Deus operar. Ela nunca conseguia algo, mas gostava de ver os outros serem abençoados. Em uma conversa com minha esposa e eu, a mulher admitiu: oh, sim, gosto de uma boa pregação, mas nunca presto atenção nela. Deixo entrar por um ouvido e sair pelo outro. Perguntamos: por quê? Ela respondeu: se eu não souber, não serei responsável. Fique claro que você é responsável porque ouviu a palavra, sabendo ou não. Por que o Senhor me orientou a organizar as reuniões do Espírito Santo? É importante que os cristãos sejam ensinados a fluir no Espírito Santo. O Senhor me disse há vários anos que havia um mover do Espírito que ficaria perdido nesta geração se não fosse ensinado. Por isso, ele me orientou a organizar várias espécies de cultos e reuniões do Espírito Santo. Quando perguntei ao Senhor o que é uma reunião do Espírito Santo, ele falou: número 1. Em uma reunião do Espírito Santo, a palavra de Deus é pregada e ensinada. Número 2. Espírito lidera, guia e dirige a manifestação e a demonstração. Número 3. As necessidades das pessoas são supridas e a alegria do Senhor é manifestada. Toda reunião tem um propósito diferente. Por exemplo, o propósito da reunião de oração é orar. O foco de uma cruzada evangelística é conseguir que as pessoas sejam salvas e cheias com o Espírito Santo. Em um culto de cura, as pessoas vão para receber a cura e assim por diante. Todos os tipos de milagres podem acontecer em todas as reuniões, mas deve haver um propósito específico todas as vezes que houver uma. Desde 1993, tenho organizado as reuniões do Espírito Santo, esforçando-me para ensinar as pessoas a fluírem de forma sobrenatural com o Santo Espírito de Deus.
Em cultos desse tipo, a ênfase principal está na pessoa e nas manifestações do Espírito Santo, mas as Escrituras Sagradas sempre têm proeminência. Em outras palavras, ela é posta em primeiro lugar e os sinais e as demonstrações seguem a pregação ou o ensino das Escrituras. Marcos capítulo 16, versículo 20. Como o Espírito quer. Sabemos pelas Escrituras que os dons e as manifestações espirituais operam como o Espírito deseja. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Precisamos compreender que uma pessoa não pode fazer tudo. Deus usa cada um de nós de maneira diferente. Não tenho de pregar em toda reunião do Espírito Santo que organizo. Diversas pessoas são ouvidas, conforme o Senhor orienta. Não é um show de uma só pessoa. Deus usa quem Ele quer. Conversei com alguns dos que participaram do início do movimento pentecostal nos Estados Unidos. Eles me disseram que muitas vezes, em acampamentos e reuniões diferentes, tinha um mestre ensinando no culto da manhã e o evangelista pregando à noite. Deixavam a parte da tarde aberta para preletores visitantes ou qualquer outro em que os líderes estivessem sentindo o chamado de Deus. Eles perguntavam: quem tem a mensagem? Quando Smith W., um pregador britânico, visitou pela primeira vez a América, ninguém o conhecia. Ele participou do acampamento das Assembleias de Deus em Bay Area, na Califórnia, e pregou em uma tarde. Ao perceberem que a unção estava sobre ele, os líderes deram a oportunidade para ministrar em todos os cultos noturnos. Disseram: ele tem uma mensagem que nós precisamos ouvir. Já havia um evangelista que pregaria todas as noites, mas ele não ficou magoado quando entregaram os cultos para o irmão Smith W. Se o Espírito Santo quer mover-se desse jeito, deixe-o. O que o Senhor quiser fazer estará ótimo para mim. Quem Ele quiser usar será ótimo, porque alguns são especialmente ungidos em algumas áreas. Nos dias do avivamento na América, de 1947 a 1958, quase todo evangelista de cura anunciava na revista The Voice, a voz da cura. Todos os anos, perto do dia da ação de graças, ocorria a convenção da voz da cura. Em 1954, houve um encontro na Filadélfia e vários ministros conversaram. Um disse que tinha grande sucesso com pessoas surdas ou surdas mudas. Praticamente todas ficaram curadas. Outro pregador declarou: nunca consegui que um surdo fosse curado, mas se alguém tiver algo nos olhos, cegueira ou outro problema, na maioria das vezes, era curado. Em outra ocasião, o irmão F. Bosworth, que escreveu no Brasil Cristo aquele que cura, falou-me. Em um culto de cura, fiz o seguinte apelo: se você sente algo de errado nos ouvidos, se é surdo ou surdo-mudo, ou foi operado e teve seu tímpano removido, quero que venha à frente. 19 pessoas foram e obtiveram a cura. Eu não sei porquê, mas sempre funciona desse jeito. Eu não sabia o motivo, mas por meio da palavra descobri. O irmão Bosworth ministrava e conseguia com que as pessoas surdas e mudas fossem curadas, porque aquele era o seu dom. Lembre-se, os dons do Espírito são manifestos como Ele quer. Você já reparou no que a Bíblia falou sobre Filipe no 8º capítulo do livro de Atos?
Atos, capítulo 8, versículos do 5 ao 7. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos eram curados. As curas operadas no ministério de Filipe eram uma certa categoria, de acordo com o dom que ele recebeu. O versículo 6 diz: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, é dito que há dons de cura. Na tradução grega, ambas as palavras estão no plural, dons de curas. De acordo com a palavra de Deus, Jesus era o único que tinha o Espírito sem medida. Quando ele vivia nesse mundo, seu corpo físico era único na terra. Agora nós somos o corpo dele. Ele é a cabeça e a igreja o corpo. João capítulo 3, versículo 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Creio que o corpo de Cristo inteiro, coletivamente, tem o Espírito sem medida, mas você e eu, como indivíduos, não. Possuímos apenas uma medida do Espírito. É isso que precisamos ir às reuniões onde ele se manifesta, porque a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Dê liberdade ao Espírito Santo. O modo como os cristãos se comportam tem muita relação com a maneira como o Espírito de Deus se manifesta em um culto. Precisamos criar uma atmosfera na qual ele esteja livre para se mover. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A Bíblia ampliada diz: vocês não discernem e compreendem que vocês, toda a igreja em Corinto, são o templo de Deus, seu santuário, e que o Espírito de Deus tem sua morada permanente em vós, está em casa em vocês, como igreja e também individualmente? O Espírito de Deus habita no corpo dos cristãos e é onde ele se manifesta. Ministrar ao Senhor com o corpo de Cristo cria a oportunidade para os dons do Espírito operarem. Em janeiro de 1953, preguei na igreja do irmão Levis, em Tyler, Texas. Um dia ele perguntou: irmão Reagan, lembra-se da minha sobrinha? Respondi que sim, porque eu havia pastoreado uma congregação em uma cidade próxima de Tyler. Ele prosseguiu: ela teve câncer nos 2 pulmões. Nós a alimentávamos 6 vezes por dia e ela ainda perdia peso. Há alguns meses coloquei-a em uma clínica especializada e depois dos exames, os médicos nos disseram que ela estava com câncer no pulmão esquerdo. Os especialistas queriam remover imediatamente o pulmão da moça, antes que a doença se espalhasse mais. Isso foi em 1953. Não possuíamos todo o equipamento médico sofisticado de hoje. O irmão Leves continuou: simplesmente não aceitamos aquele relatório e a internamos em outra clínica. Lá os médicos disseram a mesma coisa. Quando a minha sobrinha falou que queria orar durante uma semana em relação à cirurgia, o especialista falou que cria na oração, mas que em uma semana o câncer poderia espalhar-se demais. No entanto, ela teve esse tempo e orou. Ao final de uma semana, a moça afirmou: não serei operada. Confiarei em Deus para me curar. Se eu morrer, morri.
Ela deveria ter dito que confiava em Deus e viveria. Muitas semanas se passaram. O câncer se espalhou para o seu pulmão direito. Os médicos disseram que era muito tarde para uma operação, mesmo que ela quisesse submeter-se a uma. Ela já estava presa ao leito. Então, tiraram-na da cama e levaram a um dos meus cultos. Eu só ministrava aos doentes nas noites de terça e sexta. Eles mantiveram a moça em uma sala, onde ela pôde ouvir a mensagem do pregador. Em determinado momento, levaram-na na fila da oração para receber a cura. Impus as mãos sobre ela 4 vezes em 2 semanas, mas nada aconteceu. Na noite de terça-feira, na terceira semana, tiraram-na do leito novamente e levaram-na ao culto. Daquela vez que impus a mão para ministrar a cura, houve uma manifestação do Espírito Santo. Repentinamente foi como se uma nuvem branca me envolvesse. Eu estava com os olhos bem abertos, mas não conseguia enxergar a multidão. Ela tinha sumido. Só via a mim mesmo e a jovem em pé na nuvem. No Antigo Testamento, a glória do Senhor era frequentemente manifestada em forma de nuvem, quando as pessoas estavam louvando a Deus. Vi uma criatura parecida com um macaquinho, na verdade, um demônio, pendurado no pulmão esquerdo, onde o câncer começara. Ordenei que o espírito maligno saísse dela, em nome de Jesus. Mas ele disse: bem sei que terei de ir, se você disser, mas não quero ir. Reiterei: saia dela. E ela caiu no chão e ficou lá, debatendo-se, como se fosse um cão que apanhava. Ordenei: não apenas você deve sair do corpo dela, mas também deve deixar este lugar. Ele atravessou rápido o corredor e a porta da igreja. A moça foi curada. Ela estava com 23 anos, era salva desde os 8, mas jamais havia sido cheia do Espírito Santo. Bem, ela levantou as mãos, começou a louvar a Deus e a falar em línguas. Na mesma semana, levaram-na ao médico e ela solicitou novas radiografias e outros testes dos pulmões. Os especialistas afirmavam que isso não era necessário, mas ela insistiu. Então realizaram todos os exames que podiam e disseram: não entendemos, o câncer desapareceu. O que aconteceu? Ela lhes contou exatamente o que havia ocorrido. Revelou que o poder de Deus a curava. Os médicos falaram que lhe daria uma declaração por escrito e que ela tivera câncer no pulmão, mas que ele tinha desaparecido. O que estou tentando demonstrar é que, se eu tivesse o dom de cura, o milagre teria sido operado na primeira vez em que orei por ela, e não na 5ª ocasião. A operação do Espírito não é algo que podemos controlar. Ela acontece conforme Deus quer. O que podemos fazer é criar o tipo de atmosfera na qual ele se manifesta livremente. Muitas vezes o Espírito de Deus é impedido de mover-se como deseja, porque os cristãos deixam de reverenciar a presença do Senhor no seu meio. Mover-se na glória maior de Deus tem a ver com aprender a fluir com o Espírito Santo. Precisamos aprender a ser mais sensíveis a Ele. Se nós o reverenciarmos, teremos mais as suas manifestações. Nas igrejas pastoreadas por mim e minha esposa, havia um avivamento contínuo. As pessoas eram salvas, cheias do Espírito Santo e curadas regularmente. Dificilmente alguém saía sem receber algo quando ia às nossas reuniões. Louvado seja Deus! As nossas congregações aprenderam a seguir o Espírito Santo e a fluir com ele. Em muitas igrejas, hoje, quando o indivíduo responde a um apelo no altar, as pessoas começam a bater palma.
Graças a Deus, porque ele foi salvo. Mas não temos que aplaudir este fato, mas agradecer a Deus. Temos de dar louvor e glória ao Senhor. Bater palmas não significa estar fluindo no espírito. Isso é tentar adorar o Pai no aspecto natural. Algumas pessoas adquiriram tanto o hábito das palmas que quando o pregador se esforça para que louvem a Deus, eles não sabem como. Foi por isso que o Senhor me disse que o corpo de Cristo tinha sido tão longe quanto podia espiritualmente. Quando deixamos as palmas e começarmos a louvar a Deus, poderemos mover-nos em uma glória maior. Você pode ter todo tipo de reação a esta afirmação, mas a palavra de Deus é clara quanto a este assunto. Em Atos, capítulo 16, versículo 25, não está escrito que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e bateram palmas, e os prisioneiros os ouviram. Não, neste versículo não foi mencionada uma palavra sobre palmas. É dito que Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Em Crônicas 2, capítulo 20, versículo 22, não está escrito que quando os filhos de Israel começaram a cantar e bater palmas, o Senhor pôs emboscada contra o inimigo. Não. Quando eles começaram a cantar e louvar o Senhor, pôs emboscada contra os inimigos. Observe que eles já haviam orado. A resposta veio enquanto entoavam cânticos a Deus. A vitória foi conquistada no momento em que louvavam. Em outras palavras, a glória desceu enquanto bendiziam o Senhor com louvores. Seja lá qual for a resposta que você precise, espere que ela venha quando você louva a Deus. Quando o povo de Deus o louva, o Pai faz alguma coisa. Quando o poder de Deus se manifesta, o inimigo é derrotado na vida das pessoas. É por isso que é tão importante entendermos o momento apropriado de bater palmas e de louvar a Deus. Quando aprendermos a louvar e a adorar o Senhor do jeito certo, experimentaremos um mover mais profundo do Espírito Santo em nosso meio. Eu desafio você a louvar a Deus em vez de bater palmas. Garanto que experimentará um mover mais profundo do Espírito. Há mais de 50 anos o Senhor me disse: se você fizer o que eu digo, haverá uma restauração daquilo que você viu antes. Algumas vezes é possível que eu me refira a algumas das manifestações espetaculares, sobrenaturais do poder de Deus, a quais experimentamos no passado. Em anos recentes, o Senhor me disse: não haverá somente uma restauração daquelas maravilhas, como também haverá multiplicação. Elas serão multiplicadas. Glória a Deus! Então, não entristeça o Espírito Santo com palmas nos momentos errados. Entenda o que ele está dizendo e fazendo e aprenda a fluir com ele. Se não fizermos isso, o mover do Espírito Santo poderá perder-se nessa geração. Não acredito que será perdido, porque creio que nos moveremos para o alto, de glória em glória, até a glória maior. Glória a Deus por este livro. Muito falou ao meu coração e vamos estar atentos, né? Vamos refletir e vamos deixar que o Espírito Santo flua livremente em nosso meio. Não vamos impedir o mover do Espírito Santo. Temos que dar o livre acesso a Ele nas nossas igrejas, nos nossos cultos,
Temos que deixar com que Ele se manifeste para que seus dons, as suas maravilhas sejam cada dia maiores, que sejam multiplicadas todas as maravilhas que Kenneth Hagin viu nas suas igrejas no passado. Eles não acabaram, eles continuam aí. Só temos que deixar o Espírito Santo se mover livremente para que possamos ver mais e mais maravilhas em nossas igrejas. Que Deus abençoe a todos que acompanharam a leitura deste livro e vamos nos preparar para a glória maior. Deus abençoe.